Muitas e muitas pessoas estão questionando o que é o Evangelho eterno. O que seria um Evangelho eterno que, lendo os livros históricos de Jesus de Nazaré, nós não achamos isso. Paulo pregou o Evangelho da sã doutrina, pregou a graça, e também nós não achamos esse tal desse Evangelho eterno. Inclusive, Paulo disse em Gálatas capítulo 1, que se viesse alguém pregando outro evangelho, que seria anátema, seria amaldiçoado. Afinal de contas, o que é o Evangelho eterno? Vamos por parte, como diria o velho Jack, vamos fatiar. Qual o significado de Evangelho? Olha aqui, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, Evangelho eram as boas notícias do quê? Da vinda do reino de Deus. Um dia, segundo Jesus, o reino de Deus seria estabelecido. Um dia, o reino de Deus estaria na humanidade. Ele estava anunciando isso. E depois dele, veio quem? Aí foi os discípulos, Pedro, Paulo, Tiago e João, pregando o evangelho da circuncisão, o evangelho para os judeus. E depois veio Paulo, quando Paulo teve o encontro com ele na estrada de Damasco. O Cristo apareceu a ele na estrada de Damasco. E aí deu-lhe a revelação da sã doutrina. E Paulo pregou as boas notícias do reino de Deus que estava próximo a quem? Aos gentios. Diferentemente do evangelho da circuncisão para os judeus. Então, aí ainda estava em fase de pregação, ainda estava em fase de anunciar que estava próximo. Não tinha chegado ainda, estava anunciando. E aí, se fazem quase 2000 anos, e esse anúncio que o reino de Deus está próximo, devemos ainda continuar com essa mesma instrução, essas mesmas instruções, devemos ainda continuar com esses mesmos anúncios, como era no dia de Jesus de Paulo? Claro que não, sabe por quê? Porque quando chegou o dia do Senhor, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor foi o grande dia do juízo de Deus, foi um terrível dia do Senhor que chegou. Lá na ilha de Patmos, onde Cristo voltou, e Cristo deu as instruções a João para escrever as 7 igrejas. Depois lá no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1 e 2, Cristo arrebatou João para o reino espiritual e falou: agora você vai ver a continuação do julgamento, o julgamento da prostituta da nação de Israel. E aí, chegando lá no capítulo 10, no versículo 7, nós temos essa maravilhosa passagem que foi avisando que o grande mistério de Deus seria estabelecido. Olha aqui, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, quando fosse tocada a 7ª trombeta, então iria acontecer, iria se realizar, iria ser desvendado, iria ser estabelecido o grande mistério de Deus, que era o quê? Que era o cumprimento dos anúncios a respeito que o reino de Deus estava próximo, graças ao dia do Senhor que chegou. Então, quando você respeita a contextualização verbal, o tempo verbal do texto, então você vê, quando você lê Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17, assim está escrito: quando tocou a 7ª trombeta, então se cumpriu o quê? Foi estabelecido o quê? O reino de Deus. Então já não era mais um evangelho, um anúncio apenas, foi a realização do evangelho eterno, para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6 e 7. E agora no Apocalipse 11, 15, fala assim, ó: o 7º anjo tocou a trombeta,
e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então, só recapitulando, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Você entendeu? Você pegou agora? Então Jesus anunciou que o reino de Deus estava próximo, Paulo anunciou que o reino de Deus estava próximo. Quando foi tocada a 7ª e última trombeta do Apocalipse, graças ao dia do Senhor que chegou, então aconteceu o quê? O reino de Deus finalmente foi estabelecido. Finalmente Cristo passou a reinar em seu reino. E onde está o reino? Está no coração, no entendimento, está nos espíritos das pessoas. Só que as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque a religião tem obtido, a religião tem escondido isso há séculos. Fazer o quê? É assim que é, tá bom? Então, o que é o Evangelho Eterno? É o reino de Deus estabelecido. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima. Se assim, o Pai do nosso Espírito, que habita em nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.